evolução da microbiota, tanto normal e transitório. Ok? Pronto. Isto está. Vou dar aqui um saquinho. Deixa-me pôr aqui. Pronto, os resultados são todos iguais. Agora, semana passada eu ensinei a lavar as mãos, hoje vou-vos ensinar a trabalhar na bancada de microbiologia. Ok? Portanto, nós quando entramos no laboratório de microbiologia lavamos as mãos e depois, antes de começarmos a trabalhar, fazemos uma desinfecção da bancada. Existem duas formas de desinfetar a bancada. Uma delas é quando nós derramamos fluidos orgânicos sobre a bancada, okay? Sangue, urina, seja o que for, em que o que é que nós fazemos? Derramamos sangue, não é? Colocamos um papel por cima do sangue e a seguir vertemos lexívia diluída a 10%. Okay? Deixamos atuar durante 5 minutos. Retiramos e depois limpamos. Se a bancada estiver limpa, ou seja, se não existir nenhum fluido biológico em cima da bancada, então fazemos uma desinfecção só com álcool a 70%. Tem que ser álcool a 70% e não álcool a 96%. Porquê? Porque a 96 é muito rápido e pode não... Exatamente, a não 96 o álcool evapora muito rápido e não fica em contacto com a superfície. A 70 tem uma maior porcentagem de água, faz com que o álcool não evapore tão rapidamente e então o etanol fica mais tempo em contacto com a superfície, desinfetando, tendo maior poder de desinfecção. Okay? E como é que nós limpamos a bancada? Portanto, temos o nosso álcool a 70, colocamos em cima da bancada, mas não vamos fazer como vocês fazem em casa, que é isto. Não, ok? O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer movimentos de esquerda para a direita e de cima para baixo. Ok? E depois da direita para a esquerda. Portanto, eu faço isto, venho para baixo, depois venho para a esquerda, depois para baixo, para a direita, baixo, esquerda. Ok? O que é que eu estou a fazer? Eu estou a arrastar a sujidade da esquerda para a direita, depois trago-a para baixo, da direita para a esquerda, depois trago-a para baixo e assim sucessivamente, até que a sujidade fica aqui. Eventual que possa existir. Ficando esta zona onde eu vou trabalhar limpa, completamente limpa. Ok? Coloco a lamparina e ligo a lamparina e começo a trabalhar perto da lamparina, nesta zona. Em microbiologia nunca trabalhamos fora da lamparina, ok? Sempre. Ou duas uma, a lamparina está à vossa frente e vocês trabalham aqui, ou a lamparina está no meio e vocês trabalham à frente da lamparina. Ok? Existe uma outra forma de desinfetar, é igual a quando desinfetamos a fossa antecubital para tirar sangue. Realizamos movimentos circulares de dentro para fora. Ou seja, estou a retirar a sujidade do centro para a periferia. Ok? Pronto. Ligamos a lamparina. Tá? Agora podem se sentar e buscar os vossos cadernos para fazer apontamentos. Eu vou entregar o copo à minha colega para... Você é portuguesa? É portuguesa? Eu não. É o quê? Venezuelana. Parecia que não estava aí então um sotaque, não estava. Percebe o meu português? Sim, sim, sim. Fez algum curso português ou não? Não, não. Eu cheguei quando estava no 10º ano, então a
que consegue roubar tanto. Ora, vamos fazer urina. O exame microbiológico da urina, como é que se chama? Urocultura. Ok? E portanto, onde é que a urina se forma? Nos rins. Portanto, a urina forma-se nos micrónios, depois é recolhida pelos ureteres e vai até à bexiga, onde é armazenada e depois vem para o meio exterior através da uretra. Ok? Simples. A urina, e portanto podemos dividir o sistema urinário em duas partes, entre a urinário superior e inferior. Sendo o superior a bexiga e os rins e o inferior a uretra e os órgãos genitais. Ok? Portanto, a urina dos rins e da bexiga é estéril, ou seja, não tem nenhum micro-organismo. E qualquer micro-organismo que nós isolemos a partir dessa urina, colhida da bexiga, diretamente da bexiga, é valorizado, porque essa urina não deve conter normalmente nenhum micro-organismo. Quando a urina passa através da uretra e chega até os órgãos genitais, como vocês sabem, têm uma microbiota normal, principalmente a vagina da mulher, e ainda bem que tem, lactobacilos principalmente, para inibir o crescimento de outras bactérias que possam vir a desencadear alguns problemas e também para manter o pH da vagina e por aí fora. Portanto, a urina, quando passa através dos órgãos, das partes mais distais da uretra, próximas do exterior, vai ficar colonizada com a microbiota do trato genital, do sistema, do órgão genital. E, portanto, aí já deixa de ser estéril. Está bem? E, portanto, se crescer algum micro-organismo, temos que olhar para as características do micro-organismo de forma a valorizarmos ou não. Podemos não valorizar um crescimento numa urina, porque esse crescimento pode ser de uma bactéria da microbiota normal. Okay? Mas também existem bactérias da microbiota normal que se podem tornar patogénicas. Ou seja, o nosso corpo, o nosso corpo mantém-se em níveis estáveis porque as bactérias competem umas com as outras e, portanto, elas vão se mantendo em níveis estáveis que não são patológicas para nós. Mas quando existe a diminuição normalmente, quando a gente toma antibiótico, existe a diminuição de uma, leva a com que a outra se aproveite e prolifere muito, podendo causar uma infecção. Ok? Ora, posto isto, quais são, que tipos de urina é que nós estudamos em microbiologia? E como é que essas urinas se escolhem? Portanto, a primeira urina, o tipo de urina que nós escolhemos, que é o que vocês escolheram hoje, mais ou menos, é a urina colhida por jato intermédio. Okay? E como é que se escolhe uma urina por jato intermédio? Portanto, o que é que nós vamos dizer ao doente? E aqui é diferente de homem e mulher, de adulto, criança e bebê, são diferentes. Um adulto mulher, nós devemos instruir o doente para a colheita. E como é que nós instruímos? Devemos dar dois maços de gases ao doente, um embebido em soro fisiológico e o outro gases secas. E devemos dizer à mulher para se limpar o órgão genital de frente para trás com as gases embebidas em soro fisiológico. Certo? As meninas sabem isto, os meninos talvez não. As mulheres nunca se limpam de trás para a frente, sempre de frente para trás. Porque se for de trás para a frente, arrastamos matéria fecal para a vagina, podendo causar infecções.
Portanto, os meninos não sabem, o menino não sabe, mas se vier a ter uma menina filha, já sabe que quando limpar a fralda, não vai limpar de trás para a frente, mas de frente para trás. Depois de limpar com a gase com soro fisiológico, vai secar com a outra massa de gases que não tem nada. Depois de secar, as primeiras gotas de urina irá fazer para a sanita, recolhendo a restante urina para o copo e não vai encher o copo e o resto vai para a sanita, ok? Por isso é que se chama jato intermédio, porque a urina que é colhida é do jato intermédio, não é o primeiro jato, porque esse é dispensado, é o jato a seguir, o do meio, está bem? E o resto pode ser despejado para a urina, porque não precisamos de um copo cheio. Entendido? Nos homens, como é que se colhe? Portanto, devemos, com gases embebidas em soro fisiológico, limpar a glande do centro para a periferia. Ok? E depois secar. E aqui, como é que ele vai colher a urina? O primeiro jato de urina faz para a sanita e colhe o jato intermédio. Está bem? Portanto, isto é a colheita de urina por jato intermédio para homem e mulher. Porquê é que é descruzado o primeiro jato? Para algumas bactérias, ou seja, para a maioria das bactérias e algumas, não vamos chamar sujidade, mas algum muco que possa existir no órgão genital seja removido com o primeiro jato. O jato intermédio supostamente é aquele que contém menos contaminantes. Percebido? Depois existe uma outra urina, a urina colhida por punção suprapúbica, que é basicamente realizar uma punção na zona púbica em que vamos colher urina diretamente da bexiga, com uma agulha e seringa. Okay? Portanto, funcionamos aqui a zona púbica do doente até à bexiga e aspiramos a urina. Isto é utilizado em doentes que, por alguma patologia, não conseguem urinar normalmente, portanto fazem uma retenção urinária. E nós, para vermos se existe alguma infecção na bexiga ou nos rins, temos que colher, ou nas vias urinárias inferiores, que depois subiu para a bexiga, temos que colher a urina diretamente da bexiga, por punção. Entendido? Ou então, se é uma criança que não faz xixi, então aí também, aqui estamos falando de crianças já com 7, 8 anos, ou então bebezinhos que não fazem xixi, não estão a fazer xixi, então é preciso fazer uma punção na bexiga do bebê, da criança. Depois existe ainda a urina colhida por saco, para um saco. Esta urina colhida para um saco é utilizada nos bebés. Porque, como vocês sabem, os bebés não conseguem controlar ainda o esfíncter urinário, portanto não conseguem controlar quando é que fazem xixi, não. Fazem xixi espontaneamente. Então o que é que nós fazemos? Desinfetamos a área genital, limpamos a área genital do bebê com uma gase com soro fisiológico, secamos e colamos um saquinho no órgão genital do bebê e esperamos que ele faça o xixi para o saco. Portanto, é um saco que tem um autocolante, cola na pele do bebê, à volta do órgão genital, e depois aguardamos até 30 minutos que o bebê faça xixi. Se passaram 30 minutos e ele não fez, substituímos o saco por um novo, porque vai havendo contaminação da microbiota normal da pele para o saco. Isto é a urina colhida para saco.
Sendo que o saco para menina é diferente do saco para menino. Portanto, a abertura do saco para menina é mais arredondada e maior, de forma a que a vagina da menina fique toda coberta pelo saco, enquanto que nos meninos é mais elíptica, de forma a incluir o pênis e os testículos. Ok? Ora, então, nós escolhemos a urina e depois, se conseguirmos processar a urina até 2 horas, não precisamos de fazer nada. Se não for possível processar a urina até 2 horas após a colheita, a urina deve ser refrigerada entre 2 a 8 graus ou então colocada noutro contentor com um aditivo, que é o ácido bórico, e é refrigerada entre 2 e 8 graus. Ora, o que é o ácido bórico? O ácido bórico é um conservante da urina e vai conservar a urina aumentando a sua estabilidade, garantindo a sua estabilidade por inibir as enzimas da glicólise do metabolismo bacteriano. Ao haver inibição das enzimas da glicólise, as bactérias não produzem tanta energia, portanto, entram num estado de latência. Okay? Não desaparecem da nossa amostra, porque têm nutrientes para ir realizando um metabolismo baixinho, mas também não existe uma proliferação muito grande de micro-organismos porque elas são mantidas num estado de latência. Okay? A refrigeração faz a mesma coisa, mas pela diminuição da temperatura, que vai inibir as enzimas do metabolismo também, diminuindo a sua atividade enzimática. Ok? A urina, se for refrigerada, deve ser processada até 8 horas após a colheita. E se for com ácido bórico e refrigeração, até 24 horas. De forma a garantir a representatividade da amostra, portanto, a estabilidade da amostra, de forma a garantir que a amostra não sofreu um grande número de alterações que, quando nós vamos processar, já ela vai ser diferente de quando foi colhida. E, portanto, poderá já não ter as bactérias patogénicas que estão a causar a infecção, podem já não existir e nós não as vamos isolar, dando um resultado falso negativo, porque a estabilidade da amostra foi afetada. Ou seja, nós não conservamos a amostra suficientemente bem para garantir que a preservação das bactérias que estavam a causar a infecção, que por falta de nutrientes ou por competição com as bactérias da microbiota normal, pelos nutrientes, desapareceram, morreram. Okay? Ora, chega então à altura da aula prática, que é como é que nós vamos processar a amostra. Primeiro, em que meios de cultura nós vamos inocular as amostras? Portanto, gelose de sangue. Portanto, isto tem 5% de sangue de carneiro. E também é abreviado de COS. Depois temos a gelose de Macombi. Tem sais biliares
cristal de violeta e lactose. Depois temos a gelose de Clede, que tem lactose e uma baixa concentração de eletrólitos. E por fim, temos a gelose de Sabro. Não se utilizam estes meios todos de uma vez só. Okay? Utilizam-se combinações de meios. Sendo a combinação mais utilizada a gelose de sangue, a gelose de Maconca e a gelose de Sabro. Okay? Agora vamos ver para que é que cada uma delas serve. Hã? É sais biliares o quê? Sais biliares, cristal de violeta e lactose. Não é assim tão má a minha letra? Não, porque para mim parece um B. Qual é a dúvida? Pergunte. Não é só. Tá? Então, começamos pela gelose de sangue. A gelose de sangue, porque contém sangue, é um meio que nós o classificamos como um meio enriquecido. Portanto, contém muitos nutrientes que permite o crescimento de bactérias, de todos os tipos de bactérias, incluindo as fastidiosas, portanto, aquelas bactérias que são muito exigentes do ponto de vista nutricional, requerem muitos nutrientes para crescer. Ok? Fastidiosas. São aquelas que são muito esquisitas. Requerem muitos nutrientes para crescer. Depois temos a gelose de sangue, a gelose de Maconca. Portanto, a gelose de Maconca é um meio de cultura que é classificado como seletivo. O que é uma coisa seletiva? Seleciona um ou outro. Não é? Então, ele é seletivo porque contém sais biliares e cristal de violeta que vai inibir o crescimento das bactérias gram-positivas. Portanto, neste meio de cultura só crescem bactérias gram-negativas. Por isso é que ele é seletivo. Ele vai selecionar apenas as gram-negativas que vão crescer neste meio. São as bactérias gram-negativas as mais importantes do ponto de vista clínico e as que causam infecções urinárias, ok? Por isso é que nós temos que usar um meio que seleciona apenas aquelas mais importantes. Posso? Depois é considerado também um meio diferencial, ou seja, vai diferenciar uma coisa da outra. Então, dentro das gram-negativas, ele vai diferenciar as bactérias que fermentam a lactose daquelas que não fermentam a lactose.
Ora, as bactérias que fermentam a lactose, portanto, vão metabolizar a lactose neste meio e vão produzir ácidos. Certo? O metabolismo natural de qualquer coisa produz ácidos. Portanto, esse metabolismo da lactose vai acidificar a gelose de McConkey, que contém um indicador de pH que vai mudar para a cor rosa se o pH do meio ficar ácido. Portanto, colónias fermentadoras da lactose vão ser cor de rosa neste meio. Colónias não fermentadoras vão ficar incolores, portanto vão ficar da cor do meio. A gelose de Claire, portanto, tem lactose e uma baixa concentração de eletrólitos. Não é um meio que se possa classificar de maneira nenhuma. Ela permite o crescimento de gram-positivos e gram-negativos. É um meio diferencial, porque permite a diferenciação das fermentadoras da lactose daquelas que não são, por alteração da cor das colónias, que neste meio de cultura vão ficar laranja. As colónias fermentadoras da lactose ficam laranja, por acidificação do meio. A mesma coisa que a McConkey, só que muda a cor. E depois, eu tenho ali baixa concentração de eletrólitos. E aquilo serve para quê? Existe uma bactéria chamada Proteus, portanto vamos pôr Proteus spp sublinhado, porque é o nome do género. Existem bactérias pertencentes ao género Proteus que, como é que elas se caracterizam? Portanto, estas bactérias, os Proteus, são bacilos gram-negativos que têm muitos flagelos na superfície da parede celular. E que, quando estão no meio de cultura ou num meio que contenha muitos eletrólitos e água, elas vão ainda produzir mais flagelos na sua superfície. E o que é que elas vão fazer? Elas vão ligar os flagelos umas das outras, vão ficar ligadas lado a lado, okay? E depois vão começar a nadar, portanto, movimentam-se todas de uma vez só, no meio de cultura. Isto vai fazer o quê? Vai fazer com que no meio de cultura nós consigamos ver em que direção é que elas se moveram e vamos ver um véu por cima do meio de cultura, que são estes proteus hiperflagelados. Produzem tantos flagelos que se consegue ver a olho nu o véu da movimentação desta bactéria. Qual é o problema? É que ela, como se movimenta-se tanto, este véu vai estender-se a todo o meio de cultura, podendo tapar colónias de outras bactérias e nós não as conseguimos ver. Ok? Então qual é a solução? Usamos um meio de cultura com baixa concentração de eletrólitos, que os proteus vão crescer, mas vão formar colónias, vão formar bolinhas só e não vão nadar, não vão movimentar-se por todo o meio de cultura. Este véu que nós vemos, esta movimentação que nós vemos no meio de cultura, este véu chama-se de swarming, do inglês enxame. Ok? Não tem uma tradução muito... É o efeito de swarming. Então usamos o meticulete para inibir esse swarming. Querem que eu escreva no quadro swarming? Esse inglês. As minhas aulas são muitas delas em inglês. Portanto,
Por fim, a gelose de Sabro é um meio de cultura com uma elevada concentração de glicose que vai inibir o crescimento das bactérias e permite o crescimento de fungos. Portanto, ali vamos estudar infecções urinárias causadas por fungos. O fungo mais conhecido é a Candida albicans, que provoca infecções urinárias. Que as mulheres têm como pertencente à microbiota normal, mas ela não se prolifera muito porque existem outras bactérias que impedem o excesso da sua proliferação. Entendido? Agora, já conhecemos os meios, vamos aprender como é que inoculamos nos meios. E a inoculação depende do tipo da amostra, do tipo de amostra, se foi por jato intermédio, se foi por função suprapúbica. Estamos quase a terminar, finalmente. À terceira vez a dizer sempre a mesma coisa. Ora, para a urina colhida por jato intermédio, nós temos o meio de cultura. Ok? Vamos usar, toda a gente sabe o que é uma ança. Ok? Vamos usar uma ança calibrada de 1 microlitro, são estas, amarelas. Ok? Portanto, reparem que a bolinha aqui é muito pequenina e é calibrada porquê? Porque o interior da bolinha, a urina que fica no interior da bolinha vai ser 1 microlitro. Portanto, usamos uma ança de 1 microlitro. Como é que nós fazemos? Portanto, com a ança, e atenção à forma como eu pego na ança para fazerem igual. Ok? Pegamos assim na ança e com a ança eu vou fazer uma estria central no meio de cultura e depois vou realizar movimentos de zigue-zague perpendiculares a essa estria de forma a espalhar o inóculo por toda a placa. Ok? Este método é um método da estria central para urinas colhidas por jato intermédio. Portanto, chama-se método da estria central. E é um método quantitativo, porque nos vai permitir contar as colónias que crescem neste meio de cultura e dar o número de colónias por microlitro de urina. Portanto, vai-nos dar o número de unidades formadoras de colónias por microlitro. O que é uma unidade formadora de colónia? É uma bactéria que foi capaz de formar uma colónia. Então, uma unidade formadora de colónia é uma colónia. Ok? Uma colónia é igual a uma unidade formadora de colónia. E é um método quantitativo porque nos permite quantificar o número de colónias. Tá? Agora vamos à urina colhida por função supra para este método
utilizamos uma ança de 10 microlitros e o método é o método dos 4 quadrantes. Portanto, usamos esta ança, como vocês podem ver a bolinha é muito maior, e aqui dentro cabem 10 microlitros de urina. Okay? Portanto, como é que eu faço? Vou imaginar na minha cabeça que a placa está dividida em 4 quadrantes, sendo que eu vou inocular no primeiro quadrante, ok? Eu vou inocular no primeiro quadrante e depois vou buscar 3 vezes para o segundo quadrante, vou buscar 3 vezes o inóculo do primeiro. Portanto, vou 1, 2, 3. No terceiro quadrante vou buscar 2 vezes ao segundo. 1, 2. No quarto quadrante vou apenas buscar 1 vez. 1 e depois. Ok? Como é que é isto? Em boneco? Portanto, no primeiro quadrante, depois vou buscar 1, 2, 3. No terceiro quadrante vou buscar 2 vezes, 1, 2. No quarto quadrante vou buscar 1 vez e depois faço o movimento de design. Isto permite-me o quê? Isto permite-me esgotar o inóculo do primeiro para o quarto quadrante. Ou seja, a quantidade de inóculo no quarto quadrante é muito menor do que neste. Vai permitir o isolamento de colónias, porque as colónias vão crescer muito mais isoladas aqui, porque a quantidade de inóculo é menor do que aqui, no primeiro quadrante, vão crescer todas umas em cima das outras. Portanto, o método dos 4 quadrantes não é quantitativo, mas é utilizado para o isolamento de colónias. E é só para as urinas escolhidas por função suprapúbica. Dúvidas? Não? Então, vamos pôr mão à obra. Vou-vos dar os meios de cultura. Fazer grupos de 2. Isto é o método quadrante, não é? 4 quadrantes. Portanto, vão desinfetar a bancada como eu vos ensinei, ligam a lamparina, chegam aqui e levam as anças dentro do pacote. Atenção, eu não quero anças a andar a voar, portanto não quero ninguém com as anças nas mãos assim. A ança só é tirada quando inoculamos no produto e vamos, quando retiramos o produto e vamos inocular. Se a ança tocar em alguma coisa na bancada, descartam, deitam fora e usam uma nova. Porquê? Porque ficou contaminada. Portanto, vai contaminar a nossa amostra ou o meio de cultura. O meio de cultura de gelossan, como vocês devem imaginar, a cor dele será vermelho. E a gelosa de Macombi tem este aspecto. Okay? Portanto, as colónias que não fermentam lactose vão ficar desta cor. As que fermentam lactose vão ficar de um rosa, mesmo um rosa intenso. Depois vão ver. Portanto, podem ir buscar os meios de cultura.
dois. Falta algum meio? Faltam meios? Nós somos três, não parece. Então, falta para uma pessoa, né? Na estrutura. Portanto, fazem numa placa a estrela central, no outro os 4 quadrantes. Depois podem treinar as vezes que quiserem nessas placas. Okay? Eu quero é que vocês treinem. Podem começar. Quando acabarem, voltam desligam a lamparina, desinfetam a bancada e podem ir embora. Lavam as mãos e vão embora. Está bem? As lamparinas estão aqui e deve existir alguns um isqueiro em cima da bancada para vocês acenderem a lamparina. Está aí. Eu? Está aí o isqueiro à tua frente. Não já tinha uma bola, eu esqueci. Naquela dó. Tá aí. Só uma vez, não precisa de ser mais vezes. Uma vez é suficiente. Elas já foram limpas 3 vezes esta semana, portanto isso deve estar mais que essas Não bancadas. estava assim muito limpo. Não é? Não estava assim muito limpo. Não? Então foi esse lá que me foi usar. Você é da onde? Eu? Viver. Está-se melhor cá em baixo agora. Agora sim. Eu já fiz várias vezes passar a passagem da não a Viseu, mas a Castelo Branco e Pois, estava lá antes. Na Covilhã. Para eu que me fui. a Covilhã. Não. Estavas a tirar o quê? Eu? Ciências biomédicas. Na universidade, mas as outras ciências biomédicas, não eram laboratoriais. Não, eu só ciências biomédicas. Por acaso, os meus sócios são de lá, portanto. Já fui uma vez na passagem de ano subir a serra. Cheguei lá acima e era um frio horroroso. Depois. Qualquer coisa, chama-me. Tem. É pra fazer um de casa. Só que tem um meio certo pra fazer. Não. É assim. O que devem fazer é, se for jato intermédio, é histeria central, nas lojas de sangue e nas lojas de má conta. Sendo
sua função suprapública é 4 quadrantes nas vozes de sangue e nas vozes de má conta. Mas agora quero que vocês treinem. Portanto, façam a via central num e 4 quadrantes no outro. Bem, é indiferente. O que interessa é vocês treinarem. As ansas estão aqui. Podem ir buscar. Tem aqui também. Pronto, aí também há. As ansas depois vão para o saco branco, juntamente com as urinas. Depois Eu do só saco. coloquei o nome, nem coloquei a data. E a PL. Não, pensa não. Sim. Também foi. Você não acha as coisas que cá em Portugal mais caras do que no Brasil? Não. Não! Mas Ao contrário, euro com toda vale certeza. mas o euro vale mais do que ela. Vale, mas assim, pelo fato de ter que fazer a conversão, às vezes é um pouco mais caro. Mas se a gente for ver, se for fazer a comparação, o que a gente compra ganhando em real lá, é bem menos do que a gente compra ganhando em euro aqui. Pensava que 23. 23. Eu sei. Acho que sim. É isso aí. Eu sei, com certeza. Peraí. Vai lá, cara. Não, amor de Deus. Ponha-me luvas nessas unhas. Luvas, meninos. Quero que vocês usem luvas. Vou trabalhar com uma amostra biológica. Verdade. Vamos falar um pouco. Não vi. Agora não interessa. Troca de ança pra. Não. Sendo que não trocamos de ança se começarmos primeiro nos meios enriquecidos. Se começarmos numa conta, temos de trocar de ança para passar para as vozes de sangue. Porquê? Porque corremos o risco, quando inoculamos numa conca, arrastarmos algum pedaço do meio e passá-lo para as vozes de sangue, então leva inibidores dos gram-positivos para as vozes de sangue e nas vozes de sangue não vão crescer gram-positivos. Ok? Portanto, sempre que começarmos pelos enriquecidos, não trocamos de ança. Se começarmos pelos seletivos e diferenciais, aí sim trocamos de ança. Está aqui um saco só. É que este ao pé de mim. Quando terminarem, podem guardar os meios de estrutura na estufa, deitar as urinas fora, desligar a lamparina, desinfetar a bancada, lavar as mãos e vão embora. Está bem?
As 4 quadrantes é com a azul. É verdade. 4 quadrantes é com a ança de 10. Via central com a ança de 1. 4 quadrantes com essa ança é difícil. Vais dar cabo do meio todo. Lá do lado do professor. Ao meu lado. E como é que está a aguentar o frio? Ah, o ano passado já aguentou. É, E o pior Mas é é- o frio. mas é difícil. Eu fui pra lá no verão aqui, que lá é inverno. E, Que é o nosso verão. e tava lá, sei lá, o mínimo que eu peguei lá acho que foi 15 graus. E aqui eu já tô morrendo só agora. Se calhar cá teve que comprar coisas que nunca comprou lá. Casacos grossos. Nenhuma das minhas blusas serve pra nada aqui. Se tiverem alguma dúvida, podem chamar. Em que a gente vai descartar essa orelha? Vão tapá-la e colocar aqui nos sacos grandes, depois vai para incinerar. Tá aberto. Ficou um quadrante sem nada. Não faltou nada. Uma cagada, já não sei
Tá à procura da coisa. Não pode, você não consegue. Pode ir para o microbiologia fluidoides. Ou dá-nos mais um bocadinho. Eu acabei de pôr. Ah, Ela depois de volta. E está no bolso. sim, eu sei, mas porque esse trabalho traz muito mais curtinho. Era para fotografá-los. O saco branco. Bem fechado. Mas esses são pouquinhos, podia até os deixar. Não são? Não, não sabia isso. Ah, são grandes. É por causa da pena, só. Ah. Ah, não, isso pode ser, não sei tirar isso. Ah, como os da Carolina. Não, porque a Carolina são rodas. Eu só tenho um desses. Eles são meio assim. Eu quero ver essas linhas. Coitada. Quer a versão? Que é só
Só comer ao cheiro. Nossa.